Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar os conceitos básicos sobre a Vertical Slice Architecture. A Vertical Slice Architecture é uma abordagem arquitetural para a construção de aplicações onde o foco é dividir o sistema em fatias verticais que englobam todo o fluxo de uma funcionalidade específica, em vez de segmentar a aplicação em camadas horizontais, como a tradicional divisão em camadas, onde nós temos a camada de apresentação, de aplicação, de domínio e de dado. Não existe um único criador ou uma data específica de criação da Vertical Slice Architecture. Ela evoluiu como uma abordagem prática e foi discutida e promovida por desenvolvedores que buscavam uma maneira mais eficaz de estruturar suas aplicações, sendo o Jimmy Bugger um dos principais defensores desta abordagem. Aqui eu estou deixando o link do artigo que ele escreveu abordando a Vertical Slice Architecture em 2018. Vejamos então os conceitos básicos da Vertical Slice Architecture. Neste padrão arquitetural, cada fatia ou slice é construída em torno de uma funcionalidade específica do sistema e contém todos os componentes necessários para executar essa funcionalidade, como a lógica de negócio, o acesso a dados, interfaces de usuário e validações. Então, as fatias, elas são independentes entre si. Se você tiver várias fatias na sua aplicação, elas são independentes. Isso permite que mudanças em uma não afetem outras partes do sistema, facilitando a manutenção e a escalabilidade. Diferente da arquitetura tradicional em camadas, a Vertical Slice Architecture, ela foca em funcionalidades específicas, ao invés de abstrações genéricas para todo o sistema. Isso ajuda a evitar o acoplamento de camadas que são usadas por muitas partes da aplicação. Cada fatia na Vertical Slice Architecture tem suas próprias regras de negócio, evitando assim a confusão de ter regras compartilhadas por diferentes partes do sistema. E muitas implementações da Vertical Slice Architecture usam a biblioteca Mediator, que facilita o uso de comandos e consultas, no padrão CQRS, Command Query Responsibility Segregation, para cada fatia, cada slice. Entretanto, você pode adotar a Vertical Slice Architecture sem usar o CQRS e também sem usar a biblioteca Mediator. Então agora eu vou apresentar a estrutura da Vertical Slice Architecture. Nós temos as slices verticais, as fatias verticais, onde cada slice corresponde a uma funcionalidade do sistema e cada fatia inclui um comando ou consulta, onde você vai definir a ação a ser executada ou os dados a serem consultados, um handler, o manipulador que vai executar a lógica de negócio da funcionalidade, a validação dos dados recebidos, o acesso a dados, que pode ser feito dentro do slice diretamente, sem criar uma camada de repositório comum, ou também eu posso separar esse repositório, e o controller ou os endpoints da API, onde cada slice expõe um endpoint que corresponde à solicitação HTTP correspondente. Então eu tenho aqui a independência, porque cada slice é isolado, sem dependências cruzadas entre slices diferentes, e isso vai facilitar testes e deploys independentes. E eu tenho foco na regra de negócio, pois como cada slice contém tudo o que é necessário para uma funcionalidade, o código tende a ser mais focado na regra de negócio e menos em detalhes de infraestrutura ou acesso a dados. Então, quais seriam os motivos para você usar a Vertical Slice Architecture? Ela facilita a manutenção e a extensibilidade, porque novas funcionalidades elas podem ser adicionadas sem alterar as existentes, pois cada slice é isolado, cada fatia é isolada. Facilita testes,
pois como cada slice tem suas próprias dependências, é mais fácil testar funcionalidades específicas. Eu tenho menos acoplamento. A Vertical Slice Architecture ela reduz o acoplamento entre camadas e funcionalidades. E isso pode melhorar a capacidade de resposta e a organização da aplicação. Eu tenho escalabilidade, porque a Vertical Slice Architecture é uma arquitetura que facilita a escalabilidade, porque ela permite adicionar ou modificar as fatias sem impactar o resto do sistema. E ela é ideal para projetos com muitas mudanças. Ela funciona bem em projetos que têm mudanças constantes, pois o impacto de modificações é limitado à fatia específica. Então, esse seria algum dos motivos que você tem para usar esse padrão arquitetural. Agora, como desvantagem aqui da Vertical Slice Architecture, nós temos o seguinte: eu posso ter uma possível duplicação de lógica. Se não for bem implementada, as fatias podem levar à duplicação de lógica entre os diferentes slices. E eu tenho também aqui uma curva de aprendizado, porque pode ser um pouco desafiador para desenvolvedores menos experientes se acostumar com essa abordagem, especialmente se você estiver familiarizado com o MVC tradicional ou então com uma abordagem de N camadas. Então, mas afinal, qual é o problema da arquitetura em camada? Como, por exemplo, a Clean Architecture, ou a arquitetura cebola, ou a arquitetura em 3 camadas, ou a arquitetura em N camadas. Aqui eu estou mostrando a Clean Architecture, mas isso vale para qualquer arquitetura em camada. Essas arquiteturas, elas organizam a solução em camadas, e isso resulta em uma estrutura de pastas agrupada por preocupações técnicas. Isso torna mais fácil entender e manter o sistema de software. E existem muitos benefícios em você adotar essa abordagem das arquiteturas em camada. No entanto, as arquiteturas em camadas, elas impõem restrições ou regras rígidas ao seu sistema, onde a direção das dependências entre camadas é pré-definida. Por exemplo, considerando aqui a Clean Architecture, nós temos as seguintes regras que devem ser respeitadas. O domínio não deve ter dependências, a camada de aplicação pode referenciar o domínio, a infraestrutura pode referenciar tanto a aplicação quanto o domínio, e a apresentação pode referenciar tanto a aplicação quanto o domínio. Então, essa abordagem geralmente nos leva a ter um alto acoplamento dentro de uma camada e baixo acoplamento entre as camadas da aplicação. Isso não significa que as arquiteturas em camada são ruins. Significa apenas que você terá muitas abstrações entre camadas individuais. E mais abstrações significa maior complexidade, porque há mais componentes para você manter. Então, é aqui que entra a Vertical Slice Architecture. E para tornar isso mais claro, eu vou tomar como exemplo aqui um CRUD básico de produto e eu vou comparar como seria a implementação de forma esquemática e resumida usando 3 arquiteturas. A MVC, onde eu tenho o controller, o model e a view. No controller eu teria aqui o produto controller, no model a classe produto e na view as views. Na Clean Architecture, onde eu teria os projetos Domain, Application, Infrastructure, API. No Domain eu teria as entidades e as interfaces do repositório. No Application eu definiria os comandos e as consultas. Na Infrastructure eu faria a implementação do repositório. E na API eu teria o controlador. E na Vertical Slice Architecture, onde cada slice é autocontida e não depende de outra fatias. Então aqui eu tenho, por exemplo, para esse exemplo específico, eu tenho uma feature de produto, que vai ser uma pasta contendo o controlador, os comandos, as consultas, a entidade e o repositório. Se eu tivesse mais fatias, cada fatia seria autocontida e não dependeria das outras fatias. Então, o MVC foca na separação de responsabilidades entre apresentação, controle e modelo, enquanto aqui que a Clean Architecture foca em camadas bem definidas, como o domínio sendo a camada central. Já a Vertical Slice Architecture, ela se destaca ao isolar funcionalidades completas em fatias verticais, simplificando a estrutura e evitando dependências complexas entre camadas. Então agora eu vou
continuar com o exemplo do CRUD básico e vou mostrar possíveis abordagens para criar essa aplicação usando a Vertical Slice Architecture. Eu vou mostrar aqui uma estrutura que eu estou chamando de estrutura 1, aonde eu tenho uma solução Vertical Slice API produto, isso aqui é uma API, né? Onde dentro de cada feature, que seria a funcionalidade como produto, eu tenho as fatias verticais, que inclui comandos, consultas, domínio, infraestrutura e controladores. Tudo isso é agrupado num único lugar, ó. Essa seria uma abordagem clássica para a implementação do Vertical Slice Architecture, no caso aqui desse CRUD básico. Uma outra opção seria essa estrutura aqui, ó. Aqui a pasta Domain e Infrastructure estão fora da funcionalidade produto, tá vendo? Embora ainda mantenham o princípio de uma fatia vertical para produto. Ou seja, o DB Context aqui, ó, e as entidades de domínio estão em pastas mais gerais e não dentro da feature de produto. Então, a diferença principal entre essas duas estruturas é que na estrutura 1 eu tenho que ela agrupa todos os elementos relacionados à funcionalidade de produto dentro da mesma pasta. E na estrutura 2, embora os comandos, consultas e controladores e repositórios relacionados ao produto ainda estejam na fatia produto, o domínio e o contexto são mais globais e não estão necessariamente dentro aqui da feature de produto. Ambas as abordagens seguem o princípio da Vertical Slice Architecture. E você escolher qual que vai usar vai depender de como você prefere organizar o seu projeto e também do tamanho do projeto. A estrutura 1 aqui, ela facilita a visualização de tudo relacionado a uma funcionalidade. E a estrutura 2, ela está mais alinhada com a ideia de ter elementos de domínio e infraestrutura compartilhados entre diferentes funcionalidades. Então, se várias funcionalidades usarem o mesmo DB Context ou entidade, faz sentido, né, você usar essa abordagem aqui, ó, da estrutura 2. Você também poderia, ó, implementar um repositório na pasta Infrastructure, como eu estou mostrando aqui. Isso seria uma abordagem válida também. E ela pode ser recomendada em muitos casos, pois ela está isolando a camada de acesso a dados, né, mantendo a organização modular e limpa da aplicação. Então agora eu vou mostrar um projeto onde foi implementada a Vertical Slice Architecture. Então aqui é um projeto ASP.NET Core Web API que foi criado no Visual Studio 2022. Eu tenho a solução aqui chamada Vertical Slice API Produto. E aqui, ó, eu tenho a pasta Domain que está separada, onde eu tenho a entidade de produto, olha. E nessa entidade eu tenho um modelo de domínio que representa um produto. E ela contém propriedades e métodos que refletem as operações básicas. Eu tenho 3 propriedades: ID, que é do tipo GUID, que é o identificador único, nome e preço. E eu estou criando aqui, ó, propriedades para mim permitir rastrear o ciclo de vida do produto de forma eficiente, ó. Quando ele foi criado, quando ele foi atualizado, quando ele foi excluído. Aqui eu tenho um construtor para poder criar um produto, visto que o meu assessor set é private, né? É privado, e também para atualizar. E eu tenho aqui um método delete que eu vou atualizar a propriedade delete edge. Aqui, ó, na pasta infrastructure, eu tenho uma pasta context onde eu tenho a classe produto DB Context, que é uma implementação do Entity Framework Core, que eu estou herdando aqui de DB Context. Então esse projeto, olha, ele vai usar as referências ao Microsoft Entity Framework Core in Memory, que eu estou usando aqui ele em memória, o Mediator e o Fluent Results. Aqui eu estou usando aqui o Entity Framework Core, no caso aqui eu vou usar ele em memória. Estou definindo aqui o DB-set, que permite executar operações como consultas, adição, remoção, e aqui eu estou configurando a chave primária da entidade de produto, que vai ser o ID. Então aqui, ó, as duas pastas que estão fora da feature já foram apresentadas. Eu tenho aqui, ó, dentro de features, dentro de produto, os comandos, as consultas, os controladores e o repositório. A classe produto repositório, ela implementa o repositório para manipular os dados. Ela usa uma instância do contexto, né? Então aqui eu vou realizar as operações, ó, para retornar todos os produtos, o produto pelo ID, adicionar um produto, atualizar e deletar. Observe que ele usa a instância do contexto, né? E o save changes async para realizar as operações de persistência. Isso está sendo feito na memória, né? Então eu tenho que registrar isso aqui, ó, na classe program, o contexto, né? Produto DB Context, definindo aqui, ó, o Entity Framework Core in Memory,
use in memory database, um nome aqui que vai identificar o banco de dados em memória. E aqui eu estou definindo aqui a configuração dos avisos do Entity Framework Corp, vai ignorar o aviso específico da Transaction Ignore Warning, que pode ocorrer quando eu uso o Entity Framework Core in memory. Então, e aqui, ó, dentro da Features produto, eu tenho os comandos, ó, Create Command, onde eu estou usando o Mediator, né, e o Fluent Results. Então, esse Fluent Results, ele é uma biblioteca que é usada para trabalhar com resultados e erros de forma fluente e expressiva. Então, olha aqui, ó, Result OK, Result Guide, Result Guide. Então, em vez de lançar exceções para indicar falhas, eu estou retornando objetos que contêm informações sobre sucesso ou falha da operação. Então, aqui, ó, eu estou definindo um record, definindo aqui as propriedades que eu vou usar para criar um produto, e eu estou usando um manipulador aqui que processa o comando criado, né? Então, aqui o Create Product Command encapsula os dados necessários para mim criar um produto. E o handler aqui processa o comando criando uma nova instância do produto, né? Persistindo no banco de dados e retornando aqui, ó, o identificador do novo produto, que é o ID. Faço isso para update, segue a mesma lógica, ó. Defino como record o update product command, o handler, né? E no método handle aqui, localizo o produto que eu quero atualizar e uso aqui o método update de produto. E depois eu defino aqui a atualização no repositório que vai persistir no banco de dados. E aqui eu estou usando o Fluent Results para retornar um 200 OK. Faço isso para delete produto, mesma lógica, né? Tenho aqui, ó, as queries, get produtos list query, que vai retornar todos os produtos, olha, que é uma lista de produtos. No handler, né? Eu uso o repositório e uso o método getAll5 e retorno aqui, ó, usando a Fluent Results, um 200 e os produtos. E aqui eu retorno um produto pelo ID, usando o repositório, olha, localizando o produto e retornando o produto. E no controlador, olha, é onde eu vou expor, né, a API para as operações CRUD. Então eu estou usando aqui o Mediator para fazer a comunicação, enviando os comandos, né? Então o Produtos Control gerencia as operações CRUD para o produto, usando o Mediator para enviar os comandos e as consultas. E aqui ele utiliza aqui, ó, Create Product Command, Update Product Command, Delete Product Command e as consultas. Get Produto by ID Query, Get Produtos List Query, olha, que vai encapsular as operações de dados. E aqui, olha, eu estou usando o Fluent Results para retornar resultados e erros, permitindo um controle mais explícito sobre as respostas HTTP. Então eu vou executar, só vou mostrar ela funcionando, né? Para você ver que isso é funcional. Então eu tenho aqui a minha API, ó, ela vai gerenciar um CRUD básico de produtos, mas eu estou fazendo isso na memória, então eu não tenho nada ainda, né? Então eu vou criar aqui, ó, dois produtos. Caderno 10, ó, vou dar execute. E olha aqui, ó, ele retornou o ID do produto que foi criado. Vou criar outro produto aqui, ó, colocar caneta 5. Vou executar, olha aqui, ó, o outro ID. E aqui eu vou colocar um teste 99. Outro produto. Vou executar, 200 OK o ID. Então, se eu der um get aqui, ó, para retornar todos os produtos, dar um tryout e mandar executar, eu tenho que ter os três produtos, ó, caderno, caneta e o teste. Então eu vou pegar o ID aqui do caderno. Estou copiando o ID dele, ó, que é um guide, né? Vou atualizar aqui, ó, update, o put, vou usar o método put aqui. Então eu vou dar um tryout, vou informar o ID do produto que eu quero atualizar. Tenho que informar o ID aqui, ó, no JSON que eu vou mandar. Então eu vou colocar aqui, ó, caderno espiral. Vou colocar aqui 25. Vou mandar ele executar. Então eu vou pegar o ID dele, né, ó. Vou vir aqui em get para retornar um produto pelo ID. Vou dar um tryout. Vou colocar o ID do produto e vou mandar executar. Olha aqui, ó, caderno espiral, preço 25. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou retornar todos os produtos e vou pegar o ID do produto teste. Vou vir aqui em delete, vou dar um tryout, vou executar, aqui, ó, 200 OK, sucesso. Se eu agora retornar aqui, dar um execute, agora eu só vou ter dois produtos, né? Caderno espiral, que eu alterei, e caneta.
Então, a Vertical Slice Architecture é uma abordagem cujo objetivo é melhorar a clareza do código e facilitar a implementação e a manutenção de funcionalidades, promovendo algumas práticas de design de software. Entretanto, ela vai apresentar algumas desvantagens, como, por exemplo, adicionar complexidade em projetos simples e vai exigir também que você faça um esforço adicional, de organização e planejamento. Então, pense nesse recurso como mais uma opção que você pode considerar na implementação de um projeto ou funcionalidade específica. E quando você for decidir ou adotar essa arquitetura, esteja certo de avaliar cuidadosamente as necessidades do projeto e o contexto na qual ele será aplicado. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.